trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Dia História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o milagre econômico do Brasil durante a ditadura militar e as suas consequências extremamente problemáticas para a nossa história. Mas, como sempre, eu quero deixar aqui meu agradecimento à querida Tatá, que financia o podcast. Lembrar que você pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio desta semana. Bom, o milagre econômico ele durou de 1967 a 1973 e, como eu falei na introdução, foi marcado por um grande crescimento econômico do Brasil. Na época, o nosso ministro da Fazenda era o Antônio Delfim Neto, o que ficou famoso pela ideia de que o povo deveria crescer antes de ser dividido, na ideia de que o país deveria crescer antes da economia, da riqueza ser dividida entre a população. E de fato o Brasil cresceu e muito. Nós nos tornamos a maior economia do hemisfério sul e a 10ª maior do mundo, com base em um crescimento focado em um alto grau de investimentos públicos, principalmente no setor privado e com foco também no aumento do comércio exterior. Vale destacar que o crescimento econômico ele poderia ou seria utilizado também para legitimar o regime, porque nenhum regime sobrevive com uma grave crise econômica ou com dados econômicos ruins. E se o regime conseguisse crescer economicamente, melhorar a economia, melhorar a situação social do país, ele teria mais legitimidade, na teoria, perante a população. Para isso, é necessário controlar a inflação, desenvolver a indústria brasileira e também o desenvolvimento social, já que, como a doutrina da segurança nacional defendia, um país subdesenvolvido econômica e socialmente era uma ameaça para a segurança nacional. Portanto, era necessário desenvolver o Brasil. Ainda no governo Castelo Branco, ou seja, antes ainda do milagre em si começar, foi criado o Programa de Ação Econômica do Governo, o PEAG, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do país, conter a inflação, reduzir desigualdades econômicas regionais, aumentar a oferta de empregos e corrigir o déficit fiscal, ou seja, diminuir os gastos do governo, diminuir a nossa dívida, o aumento da nossa dívida. E tinha como foco o desenvolvimento do setor privado acima do estatal. O PEAG, para reduzir a inflação, determinou um corte súbito, determinou um corte do subsídio de produtos primários. Esse corte, por si só, geraria inflação, mas a economia feita com esses cortes ajudaria a combater o déficit econômico e, por consequência, a inflação brasileira. Junto à questão dos altos gastos, os militares defendiam outros dois culpados pela inflação: a alta quantidade de empréstimos fornecidos pelo governo e o salário mínimo sendo aumentado acima da produtividade. Para eles, o salário mínimo deveria aumentar apenas quando a produtividade aumentasse. E essa ideia foi adotada, só que na prática não houve nenhum aumento significativo do salário nesse contexto. A inflação entrou sob controle, mas a economia entrou em recessão. Um quadro econômico foi herdado por Costa e Silva, eleito como sucessor do Castelo Branco, que indicou Delfim Neto para o Ministério da Fazenda e Hélio Beltrão para o Ministério do Planejamento. Juntos, eles criaram o Plano Estratégico de Desenvolvimento, no qual defendiam o desenvolvimento econômico por meio de investimentos, incentivo ao setor privado e uma desburocratização das exportações para
permitir que o Brasil vendesse mais para o exterior, junto tudo isso ao controle inflacionário. E determinaram que o Brasil deveria crescer no mínimo 6% ao ano. E diga de passagem, o crescimento econômico do Brasil, em média, foi bem superior a 6% ao ano durante o milagre econômico. Dependendo do ano, chega a 12% de crescimento. Uma grande mudança aconteceu em 1967, quando o governo passou a aumentar a oferta de crédito para consumidores e para o setor agrícola, sendo que esse recebia ainda empréstimos com juros menores e isenções fiscais. A ideia, ao permitir um desenvolvimento do setor agrícola, era aumentar a oferta de alimentos, que ajudaria no controle da inflação, também ajudaria na exportação desses produtos e, por consequência, na entrada de divisas do Brasil. Nós temos que falar, nesse contexto, do BNDE, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que se manteve como um grande financiador de obras tanto estatais quanto também obras no setor privado, sendo que, a partir de 1968, metade dos empréstimos concedidos pelo banco iam para empresas privadas e não para obras do Estado. Houve um desenvolvimento da produção industrial de bens de capital, ou seja, a produção de maquinários, de tecnologias para a indústria, para serviços e também de bens de consumo duráveis, como veículos eletrodomésticos, muito influenciado pelos juros controlados pelo governo, que facilitava as pessoas, os consumidores, a parcelarem compras e também pelo incentivo a financiamento a longo prazo. Com juros baixos e um grande período de tempo para pagar, as pessoas tendiam a consumirem mais e, por consequência, aqueciam a economia brasileira. Costa e Silva é afastado do governo devido a questões de saúde e o escolhido para o seu sucessor é Emílio Médici. E o governo Médici manteve as mesmas ideias do seu sucessor, mesmo na questão da inflação. Para o novo governo, o combate sem limites, o combate radical à inflação acabava por limitar o crescimento do país. Portanto, a oferta de empréstimos foi abandonada, mas Médici tentou ainda controlar um pouco essa inflação por meio do controle de preço de alguns produtos que eram fabricados nacionalmente. Então, a ideia era permitir novos empréstimos, mas tentar conter o aumento da inflação. Uma área que tem que ser citada nesse contexto é a construção civil. Ela foi uma das áreas mais auxiliadas pelo regime por meio do crédito. Primeiro, na construção de moradias, que já era financiada pelo FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que apesar de ser um fundo de garantia para o trabalhador, o valor era usado para financiamento de obras e construções de residências, mas passou a contar também com o Plano de Integração Social, o PIS, e a construção de moradias também foi financiada pelo PACEP, o Programa de Informação de Patrimônio Servidor Público, que é voltado para funcionários públicos civis e militares, municipais, estaduais e federais. E a construção civil também ganhou muita força por meio da construção pisada, com altos investimentos em infraestruturas, como a construção de rodovias. O milagre veio também acompanhado de investimento em grandes obras. Eu vou citar duas obras que não foram concluídas no econômico, mas tiveram início nele. O Programa Nuclear Brasileiro conquistou a construção de Angra 1, a primeira usina nuclear brasileira, que teve seu início, teve a construção iniciada em 1972. E ainda na área de produção de energia, o Brasil e o Paraguai iniciaram em 1975 a construção da usina hidrelétrica Itaipu, que por muito tempo foi a maior usina hidrelétrica no mundo, sendo hoje em dia a segunda maior, perdendo apenas para a usina de Três Gargantas lá na China. Na busca de melhorar a integração nacional, foi construída a BR-320, conhecida como Transamazônica, que cruza a região norte por mais de 4.000 quilômetros, com custo convertido de cruzeiro para reais em 2020 de 2,1 bilhões de reais. Diga de passagem, a obra transamazônica merece o episódio inteiro devido à violência e às crises causadas pela sua construção. Ainda na área de integração,
Para diminuir um trajeto de 120 quilômetros ou uso de balsas para sair do Rio de Janeiro e chegar a Niterói, o governo construiu a Ponte Presidente Costa e Silva, ou a Ponte Rio-Niterói, uma das maiores pontes do mundo e de extrema importância para os dias de hoje, apesar de também ter sua história marcada por grandes polêmicas, por mortes de trabalhadores, por falta de segurança e por outras questões que também merecem um episódio inteiro sobre. Eu tenho que destacar também que o milagre econômico, chamado, não foi fruto apenas de questões internas do Brasil. Por quê? Havia uma grande disponibilidade de crédito no mercado internacional com juros baixos, e o governo se aproveitava disso. Só que juros baixos e grande oferta não é necessariamente algo bom, porque a dívida tem que ser paga. Para vocês terem uma noção, em 1971, a dívida brasileira era de 8 bilhões de dólares. Em 78, alcançou 52 bilhões de dólares, um aumento imenso em apenas 7 anos, justamente devido à grande disponibilidade de crédito e também o acúmulo de juros e juros e juros. E outra questão externa que ajudou foi o aumento do preço das commodities, da matéria-prima, sendo que o Brasil era basicamente um grande exportador de commodities e, por consequência, o aumento do seu preço gerava uma grande vinda, uma grande entrada de divisas no Brasil e um enriquecimento. Mas como eu falei lá atrás, apesar do crescimento econômico, a situação social não apresentou uma melhoria no mesmo nível. Não houve uma distribuição de renda nem outros ganhos sociais expressivos. O milagre econômico ficou restrito às grandes empresas e à elite brasileira. A população como um todo não foi beneficiada por esse milagre. Por isso que talvez nem seria correto chamarmos de milagre econômico, já que uma parte do Brasil não se beneficiou. Não adiantava nada o PIB crescer, as empresas lucrarem bilhões e bilhões, se a população continuava com baixa renda, continuava com baixa qualidade de vida. O milagre chegou ao fim em 1973 devido a fatores externos, principalmente. Em outubro de 1973, teve início a Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e a Síria atacaram Israel. E, em apoio à guerra contra Israel, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, muitos países, inclusive árabes ou de herança muçulmana, decidiram não apenas diminuir a extração de petróleo, mas também de fazer um embargo contra aliados de Israel, como os Estados Unidos. Por consequência, o preço do barril de petróleo quadriplicou em apenas alguns meses. Esse aumento do preço do barril de petróleo aumentou a inflação em diversos países, por consequência, aumentou os juros e a queda na disponibilidade de empréstimos. Só que o Brasil dependia de empréstimos para continuar o seu desenvolvimento econômico. E agora os empréstimos estavam com juros muito mais altos. Para vocês terem uma noção, os juros saíram de 6,7% em 1970 para 15,5% em 82. Junto a isso, a nossa dívida estourou e a nossa inflação, que alcançou 94% em 1979, depois de baixar para 20% do último econômico, alcançou 200% nos anos finais da ditadura militar. Na prática, então, o milagre econômico enriqueceu o Brasil, mas apenas a elite e algumas empresas já grandes. Mas as consequências do milagre econômico afetaram todos os brasileiros e brasileiras que presenciaram um momento de hiperinflação que só foi resolvido anos depois com o Plano Real de FHC. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram para estar sempre por dentro de quando um episódio for publicado. Lembre ainda que no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se para você que tem interesse e condições financiar nosso podcast, que ajuda a manter o programa no ar.
Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha para gostar, entender um pouco mais sobre o tema da semana ou sobre o episódio comum, ou sobre a história como um todo. E no mais, espero ter gostado, espero que tenham entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.